Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB continua aqui nesse dia chuvoso em Campo Grande, na ilustre presença do seu Heron. Como vai, seu Heron? Bem. Tudo bem? Professor Heron, criador aí de décadas. Pergunta ao senhor, como é que começou a história na criação? Nossa, foi há 28 anos atrás, na cidade de Marília, em que eu estava sozinho. E aí passei numa exposição, comprei um canarinho. E aí depois fui atrás de uma fêmea, um canário amarelo, uma fêmea Canário verde. de cor. O canário de cor, amarelo e uma fêmea verde. Tá. Comecei muito bem. Para dar certo, né? Mas ali motivou todo o sentido de criança, ainda da infância, né? Na fazenda, com pássaros, com tudo. Aí a gente acertou, aprendeu a criar e estamos aí até hoje. E de lá para cá nunca parou, nunca teve um hiato aí nessa criação? Não, só aperfeiçoando sempre, esse é o objetivo principal. A gente já deu uma volta aqui no criador do seu Heron e eu percebi que ele tem canários de porte. Quando é que foi essa transição? Quando é que o senhor olhou e falou, putz, não, é o porte que eu quero criar? Numa exposição aqui em Campo Grande, eu vi um frisado parisense e me encantei. Então dali para frente eu comecei a conhecer as raças de porte e eu vi que era por ali mesmo, que o gosto falava mais forte e o coração batia mais forte. E são 28 anos de criação, né, seu Heron? Sim. É uma pergunta quase que retórica, né? Mas o que mudou de lá para cá? Muita coisa, né? A técnica de criação, os produtos que a gente usava. Eu sou da época que fazia farinhada em casa. Era o senhor que fazia, né? Eu que fazia. Então hoje toda uma facilidade, né? Técnica. Mudou muito. Os pássaros também, seu padrão, mudaram muito também. E essas são coisas benéficas, né? Teve alguma coisa que piorou, seu Heron? Que piorou? Não, acho que não. As coisas ruins Só a gente melhoram, esquece, né? É isso. Não vive delas, não. Quantas aves o senhor tem aqui hoje no criador do senhor? Eu tenho cerca de 150 aves, né? De todas essas raças, das raças De que o senhor todas cria. essas raças. O que a gente vai ver aqui no criador de raça hoje? O que eu crio, frisado do norte, frisado parisense e o gíbero itálico. O senhor começou com qual raça a criação de porte? Eu comecei com frisado, né, o senhor com disse. frisado parisense. Criação é mais ou menos parecida em questão de manejo desses canários de porte? Não, o nível de proteína é diferente, né? Das raças maiores, o que come um frisado parisense não come o gíbero, né? É mesmo? Tem essa diferenciação? Tem. Você tem que controlar, senão dá problema, né? Puxa vida. E o senhor sempre criou com uma motivação de competição. É a ornitologia competitiva. Mais para fazer amigos. Sim, né? perfeito. Mais para fazer amigos. Mas o gosto está ali na qualidade da ave. Buscar o máximo da perfeição possível. Se isso vai ganhar alguma coisa, é só na hora do concurso mesmo, quem sabe. Perfeito. Né? O pessoal de casa, seu Heron, gosta mesmo é de ver os passarinhos aqui. Vamos lá dentro do criador para ver o que o senhor tem? Vamos ver. Então, vamos lá. Seu Heron, o que a gente está vendo aqui de ave no seu criador? Aqui nós estamos vendo a área deles de repouso, né, vamos dizer assim, de preparação já pensando na próxima criação. Perfeito. Né? Então estão nas voadeiras para recuperar da cria, do período de criação e preparar para a próxima, né? Para a próxima criação. Na parede, já pré-selecionado, os canários que poderiam ir para um concurso. Certo. Quem faz essa seleção é o senhor mesmo aqui? Eu mesmo. E aí a gente coloca aqueles que poderiam ter uma melhor condição para ir para concurso. Na parte de cima, o gíber. Na parte da parede, o frisado do norte, de fundo branco, fundo amarelo. E no canto, o frisado parisiense. As 3 raças que eu me dedico. Apesar de ser um criador de longa data, aí o senhor me disse que cria sempre com um número reduzido de canários. É Sim. sempre, não? O senhor disse que teve no começo aí, teve um Sim. bom de número, Sim. mas hoje em dia é uma opção para o senhor criar um número reduzido? Sim. Eu fiz a opção inicialmente pelo tempo que eu tinha. Então o planejamento quanto eu tenho
de tempo para me dedicar à criação. Tempo, você diz de manejo mesmo. Tempo de manejo, olhar criador, de dedicação. tempo sem estar trabalhando. Perfeito. O que eu tenho fora do meu trabalho de tempo para criar o canário? Nessa perspectiva, eu cheguei ao número de entre 20 a 25 casais para selecionar 70 filhotes no máximo. E aí distribuir essas 70 anilhas entre as 3 raças. Então, se eu for pensar, por exemplo, eu tenho ali um casal que são matrizes excelentes. Eu não preciso deixar eles criarem à vontade para conseguir tirar outros filhotes excelentes. Não é uma fórmula de sucesso isso? Não. Quantidade não é sinal de não. resultado de... Eu concluí particularmente, tem gente que não concorda, mas que não é a quantidade que faz a qualidade. Né? Você pode ter boas aves num número reduzido e ter uma quantidade de filhotes que dá para ir para concurso. E a quantidade vai me dar, lógico, a maior número de aves sem qualidade. Então, pensando dessa forma, eu estabeleci esse padrão de 70 filhotes. Mas aí, se o senhor tiver um filhote, por exemplo, que o senhor falar, poxa, acho que numa segunda ninhada ele vai melhorar aí de qualidade genética, ele vai me trazer mais características que eu preciso. Mas mesmo assim o senhor não deixa ter mais... Sim. Eu tenho uma linha que eu considero fechada, que é de Frisado do Norte. Certo. Porque essa me dá resultado há mais de 10 anos no Campeonato Brasileiro. Então essa linha não tem canário de fora. Certo. São todos canários daqui de dentro e tudo marcado, né, no papel, anotado, o que produziu, o que saiu. O senhor conhece a genética deles inteira? Genética inteira. Hereditariedade, tudo. Tá Exatamente. Tudo então eu conheço exatamente o que ele produz internamente e externamente, né? O fenótipo e o genótipo da ave. No caso do Gibber, começou a me dar resultado ano passado. Então eu já estou de olho no fenótipo e no genótipo, principalmente, do Gibber. Certo. No caso do Frisado Parisense, a gente ainda está caminhando, evoluindo e ainda estou com aves de fora. Do Gibber já não tenho mais aves de fora, já estou trabalhando a genética dentro do criatório. Do Frisado Parisense ainda preciso trazer genética, trazer para melhorar algumas coisas. No caso do Gibber, curiosidade minha agora, nós temos algumas características para ganhar um concurso, por exemplo, a posição. Sim. Certo? A posição do canário conta muito aí para a pontuação, para que esse canário seja um canário campeão. Sim. A posição do canário também é uma questão, um fator genético? Como é que isso funciona? Ajuda. Se o canário for ruim, você pode fazer o que for, que ele não vai fazer dar a posição. Tá, entendi. A genética tem que estar nele. Mas ele tem que ter o hábito e o costume. Então, quanto mais você treinar ele para ter a posição do concurso, mais ele vai ficar no concurso. Né? Senão ele abandona a posição. Né? Ele vai fazer hora ou outra. E ele tem que ser treinado para fazer no dia do concurso, na hora que ele subir na mesa. Ou seja, pode ser que o senhor tenha um canário excelente aqui em casa e quando chega no concurso ele não fez a posição? Não faz a posição. E aí ele vai cair da mesa. Se ele não fizer a posição, vai cair. O juiz não viu a posição, não pode julgar. O que é uma característica desejável nos Gibbers? O que eles têm que ter? O Gibber é um canário frisado. Então ele tem o facho e ele tem o manto. São duas características de friso nele. E ele entra num canário de postura, porque ele tem que fazer a posição de um 7. Sim. Então ele tem que entrar em posição, né? E isso é o fator principal. Né? E quanto mais tempo ele faz a posição, melhor? Como é que for? Ou se ele fizer uma vez, já valeu? O manual nosso de julgamento diz que ele tem que fazer a posição, não diz que tem que ficar na posição. Entendi. Então, se ele pular num puleiro do outro e fazer a posição, já é o suficiente. A gente estava comentando ali fora que tem uma questão diferente de alimentação entre as raças que o senhor cria. O que o senhor pode falar para a gente que é diferente aqui? O nível de proteínas é menor para o Gibber, né? Do que para o Frisado Parisense. O Frisado Parisense gasta mais calorias, então ele precisa de uma alimentação mais rica, né? Em gordura, em proteínas. O Gibber não precisa de tanto isso. E como é que você consegue essa gordura? De que tipo de alimento? Com a farinhada, né? E com a mistura de sementes. Farinhada industrializada. Industrializada. E aí a mistura de sementes, você tem sementes mais gordurosas para dar para o frisado, por exemplo? Mais gordurosa para o Frisado Parisense. E mais alpiste para o Gibber. Perfeito.
No caso do frisado parisiense, o que é uma característica desejável para essa ave? Característica de concurso? De standard, qual que é o standard dessa ave? Ele tem muitas características, né? Avalia-se, hoje a pessoa gosta muito de olhar a cabeça do frisado parisiense. Perfeito. Né? Os frisos da cabeça, chama mais atenção. Mas ele é um canário que tem mais de 10 itens para ser julgado. Perfeito. Tem algum aqui que o senhor fala, poxa, olha, esse aqui é um canário que promete, que tá com um standard bacana, que tá com... Para mim, como criador, todos prometem, né? Mas a gente sabe que a competição é muito acirrada, tem muitos criadores bons, muitas aves boas, e que só na hora mesmo para saber o que vai acontecer. Já tive casos de canário que eu não apostava e tiveram resultado. Outros que eu apostava e não tiveram. Né? Então é só na hora mesmo para saber. E essa é uma coisa interessante, né? Porque é o senhor que faz a seleção dos canários aqui para eles irem para o concurso. Sim. Como saber se o olho falhou em algum lugar? Por exemplo, o senhor olhou um canário e falou, poxa, isso aqui é um canário campeão. O senhor busca uma outra opinião? Como é que funciona isso? Não, normalmente não. Mas olho várias vezes, né? Várias vezes. Ponho uma mesa ali com as gaiolas em cima e a gente olha várias vezes até ter a certeza de que um é melhor do que o outro. Porque para os olhos do pai, o filho é sempre bonito, né? Mas eu procuro olhar sempre baseado no critério da seleção, né? Dos itens de seleção, para ver se tem tudo aquilo que o manual diz que tem. Perfeito. A alimentação aqui é o básico? Básico, sem mistura, sem nada, sem inventar nada. É a mistura de semente, é a farinhada e a couve uma vez por semana, só. Não uso ovo, né? O ovo é só o da farinhada, não invento nada. A gente está falando também de manejo de reprodução. O senhor disse que não usa ama, né? Muita gente usa nos frisados, faz o uso de ama, né? O senhor não usa? Sim, não uso. Não uso ama em nenhuma espécie das que eu crio. Eu gostaria até de chamar a atenção, e talvez seja uma dica, para o gibber. Né? Aqui em casa, todos eles criam. A fêmea trata, o macho trata. Né? Mas no limite de 2 filhotes por casais. Né? O senhor limita 2 filhotes? 2 filhotes por casais. É o que eu deixo criar. Já tentei mais e não teve sucesso. Eu percebi que 2 ele dá conta de criar. Mas tem algum motivo para não ter sucesso, senhor? Eu acho que o grande segredo, que não é segredo, vamos contar para todo mundo, para que aumente a criação, é o tratamento da papinha nos 3 primeiros dias. O piquinho dele é muito pequenininho. Então, ajudando, evolui. Certo. 2, 3 dias é suficiente para os pais alimentarem sozinhos. Puxa, que bacana, uma dica valiosa. Serão, o senhor tem aí décadas de criação, né? Acho que já passou por poucas e boas aí, né? A gente sempre fala que criar é um sacerdócio, né? Você tem que estar disposto, tem que ter tempo e não pode aí fraquejar mediante os empecilhos que vão surgir. Se o senhor pudesse dar uma dica para o criador que está em casa, dizer para um criador novo, que viu agora, que viu um frisado e falou, poxa, esse canário que eu vou criar, o que o senhor diria? Eu acho que a criação do canário tem que estar ligada diretamente ao coração da pessoa. É diferente de se encantar no momento e gostar da criação. Né? Então, a diferença de criadores que são mais tempo, né, que criam há mais tempo, é exatamente o amor às aves. A gente ama ave e a gente cria espécies que nos tocam diretamente no coração. Então, se a pessoa quer começar, a primeira coisa que ele deve avaliar é até onde vai o sentimento dela por ave, ou se é só um encanto momentâneo. Para ser criador, precisa ter amor às aves. Acima de tudo. Acima de tudo. Né? Isso é um encanto, isso é um alívio de estresse, isso é um divertimento, isso é um relaxamento, né? Muito bom e aconselho a qualquer pessoa. Sem contraindicação. Sem contraindicação. Né? Seron, muito obrigado, professor, por ter recebido a gente aqui na sua casa. Aqui. Agradeço muito a FOB, esse projeto é fantástico. Valorizo a dedicação de vocês, pela disposição de andar pelo Brasil inteiro, mostrando, e acredito no sucesso do projeto. Com certeza
isto vai trazer uma evolução muito grande para a gente na FOP. Esse é o nosso objetivo maior. Inclusive, deixa um recado aqui pro pessoal de casa. Se você viu aqui um Giber, viu um frisado bonito aqui na casa do professor, dá uma ligada pra gente, pergunta aqui nesse vídeo qualquer coisa que a gente tá aqui para auxiliar vocês aí, para começarem uma linda criação e terem uma história maravilhosa aí na ornitologia. Obrigado, senhorão, obrigado mesmo. Eu agradeço a vocês. Você que está em casa, deixa seu like nesse vídeo, compartilhe quantas vezes quiser, manda suas dúvidas aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Vem com a gente nesse voo.